Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Você está aqui assistindo, ouvindo nosso programa do Século Diário sobre política e poder aqui no estado do Espírito Santo. E hoje temos como convidada a advogada Ania Lama, que em fevereiro, agora, assumiu o posto de presidenta do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, a direção estadual, né, até o final desse ano. Então vamos aproveitar para conversar um pouco com ela, saber um pouco dessa movimentação do PSOL, que chega, né, num momento esse ano, pela primeira vez, com 2 mandatos aqui no Espírito Santo. Lembrando que em 2006, né, quando surge o partido, a Brice Bragato, que era do PT, ela migra para o PSOL, né, ela exerce parte desse mandato como deputada estadual pelo PSOL. A Camila Valadão, só em 2020, né, anos depois, que vai ser a primeira pessoa eleita pelo partido aqui no estado. A Camila, em 2022, é eleita deputada estadual, está agora exercendo mandato, e o André Moreira, que era o suplente dela, passa a ser vereador de Vitória. Então, essa é a participação assim, institucional do partido, né, até o momento, que demonstra aí que, né, ganhou alguma força nos últimos anos. Então, mas para começar, eu queria que, Anne, que você falasse um pouco de que você está assumindo, né, o lugar do Tony Cabano, né, até o restante desse mandato. Teve na presidência anteriormente, ele é inclusive do seu mesmo grupo, né, político interno, né, que o pessoal tem correntes, né, assim como o Correntes. PT, né, tem grupos internos que também disputam, né, fazem essa disputa interna e tal. Que você contasse um pouco da sua trajetória, né, e o que te trouxe para o pessoal, né, por que ele é a sua opção, né, de militância política. Bem, olá para todo mundo aí que está ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Vitor. O Século Diário sempre é um bom veículo de comunicação aí para a população. A gente sabe da imparcialidade do século, dos profissionais que trabalham no século, então a gente fica feliz de estar participando. Bem, eu sou advogada, né, de formação. Cheguei a cursar grande parte de administração, mas aí precisava de alguma coisa mais prática. Fui para o direito e me encontrei na militância no direito, né? Trabalho na militância pelo desencarceramento, né? Faço parte da frente pelo desencarceramento aqui no Espírito Santo, que é uma agenda nacional, mas que tem essa vertente aqui no estado também. Um dos primeiros programas nossos, inclusive aqui na entrevista do século, né? Tá no YouTube aí, quem quiser procurar, foi com a frente de desencarceramento, E né? é uma Um debate excelente. muito importante, né? Realmente, a entrevista é excelente. Infelizmente, ela está sempre muito atual, né? Os Uhum. problemas continuam os mesmos, infelizmente. Mas trabalho nesse nicho aí da militância, né? A advocacia não é fácil, né? Uhum. Não é uma profissão fácil. A gente brinca que o advogado é aquele sujeito que ninguém gosta, né? Mas quando você parte para essa área da militância, ela é muito mais satisfatória porque você consegue fazer uma certa diferença. E nesse sentido de tentar fazer alguma diferença foi quando eu disse, não, eu preciso tentar me organizar, participar de um partido político, porque a gente precisa começar a fazer essa mudança de dentro também para fora, né? Não só de Uhum. fora, que a gente tem, de repente, até menos força, né, de fora para dentro. Esse movimento ele aconteceu mais depois do golpe, né? Uhum. Começou ali em 2013, que eu já tinha essa intenção mesmo ali, né? Depois daqueles movimentos do Vem Pra Rua, né? Da tarifa, de ônibus. Mas aí depois do golpe foi realmente assim, a gota d'água. Eu vi que era necessário que a sociedade se organizasse para combater, né, esse tipo de situação. E foi uma profecia que se cumpriu, né? A gente percebeu depois o caminho ladeira abaixo que foi ali, né? Depois do golpe, que nos trouxe até o Bolsonaro e nos deixou essa herança do bolsonarismo, né? Então, essa é a briga, e vir para a presidência do PSOL é mais assim uma formalização mesmo, porque a nossa corrente na organização aqui da direção do partido, ela sempre foi muito horizontal. Nós não tínhamos uma estrutura tão vertical assim que nós tivéssemos
uma presidência que deliberasse e mandasse em outros cargos, alguma coisa tão dessa forma reta. Então é mais uma formalização mesmo, porque a gente sempre deliberou muito junto, sempre trabalhou muito junto, eu, Tony, a própria Brice, Gilberto, que é o presidente do diretório municipal, né, o Gilbertinho. Então é mais isso. Então é mais para uma formalização, uma organização interna da corrente mesmo, né? O Tony segue trabalhando com a gente, segue fazendo um excelente trabalho. Eu sempre recorro a ele, ligo, falo, Tony, me ajuda aqui. Então, não mudou tanta coisa assim, né? A Camila teve uma ascensão, né, muito grande na política, que foi o que, né, catapultou, né, na verdade, uma votação expressiva tanto para vereadora como para deputada estadual. A mulher... Depois de ter sido, né, passado candidatura ao governo do estado, né, outras candidaturas majoritárias, assim como André Moreira, né, isso ajudou também a dar uma musculatura eleitoral para eles. André teve uma votação também relativamente boa, né, para vereador, e agora, né, Vitória, aparentemente, né, o pessoal deve ser forte na próxima eleição, né? Começa lá atrás, porque a Camila, não sei se você sabe, ela foi estagiária da Brice, né? Trabalhou no mandato da Brice. Então foi até muito emblemático para a gente na posse, quando a Brice acompanhou a posse, disse exatamente 20 anos atrás, elas estavam, né, no mesmo espaço, trabalhando juntas, e depois ter a Camila lá como a mulher mais bem votada da história do Espírito Santo, para o pessoal é motivo de orgulho todos os dias. Assim, a gente tem muita felicidade e tranquilidade de saber que a Camila está lá para representar, e também que a gente não perdeu um mandato, né, na Câmara. O André assumindo, a gente também tem essa confiança e a certeza da continuidade do bom trabalho da Camila. Agora, nos outros municípios, falando da Grande Vitória, o partido ainda tem votações muito pouco expressivas em termos de, né, a gente vai ter mais uma eleição aí. Sim. Como é que o partido está preparado? E no interior também, acho que é um grande desafio, né? Sim. A gente sabe que é um partido de uma estrutura menor e tudo mais, embora venha crescendo nacionalmente, isso também reflete por tabela em termos de recursos e tudo mais. Mas ainda é um partido que tem poucos quadros, embora quem está assim, né, na luta social percebe uma presença de militância do pessoal em vários espaços, mas assim, o que falta para que se forme quadros? Como é que o partido está pensando nessa construção de quadros para a política institucional? Porque o partido não é só política institucional, né? É um partido de esquerda. O mandato não é um fim em si mesmo, né? Lógico. Mas assim, o fato é que o PSOL hoje ele é um partido, um dos poucos, talvez o único, posso estar exagerando, mas eu acredito que não, mas é um dos poucos partidos que tem uma independência total, né, dos governos aonde ele atua, que é o que acontece conosco aqui com Casagrande, né, muito embora a gente tenha, sim, apoiado, né, o Casagrande no segundo turno, a gente tem independência. E, da mesma forma, nacionalmente, a gente também tem independência do governo Lula. E essa forma independente de agir e de trabalhar, isso é mais penoso, é mais trabalhoso, né? Porque quando você está à margem do poder que está posto, você tem que caminhar mais, né? Então, você não consegue encurtar tanto os caminhos. Então, você precisa fazer mesmo pela militância. A gente vê pelo exemplo da Camila mesmo, que é aqui capital e que hoje, né, o cenário mudou. Mas viver por Camila mesmo, que teve votações absurdamente expressivas, mas não se elegia. Porque não chegava naqueles coeficientes, aqueles cálculos que, né, a população não entende, que a gente também tem algumas críticas e tudo mais. E outros partidos que tinham uma votação muito mais inexpressiva entravam. De alguma maneira, assim, a quebra das coligações favorece o PSOL. Porém, se você for olhar os dados eleitorais, o PSOL ainda não tem tido musculatura, e a Camila quase se elegeu por si mesma, né? Ela concentrou uma votação ela chegou que permitiu. Não precisou então, legenda. assim, ou você tem um quadro que consiga ter esse alcance, ou você ter vários quadros para somarem votos para atingir esse coeficiente. Mas agora já quebra um pouco, quer dizer, o partido sozinho vai disputar com outros partidos sozinhos. Né? É muito recente ainda nessa questão da quebra das coligações. Mas eu acho assim que a construção ela já está sendo feita há muitos anos, não só aqui, né, na Grande Vitória, como também em outros municípios. Eu acho que as eleições do ano passado trouxeram números bem interessantes para a gente.
em outros municípios, como Conceição da Barra, Cachoeiro, enfim, outros municípios. Principalmente os municípios maiores do interior que o partido tem lançado candidaturas para prefeituras e outros. Né? A gente sabe que infelizmente, o bolsonarismo ele tem tentáculos assim muito fortes no interior, Brasil afora. E o Espírito Santo não é diferente. Então, o PSOL ele ainda é um partido que eu acho que dá para se dizer que ele é o mais anti-Bolsonaro que a gente tem hoje. E isso faz com que a gente também seja muito odiado. Né? No interior, principalmente, quando a gente trata de agricultura, e aí tem aqueles tabus junto aos movimentos do sem terra. É muita fake news, é muita desconstrução da extrema-direita, então isso, a gente está sempre nesse embate, né? A gente está sempre nessa briga para a gente demonstrar que o PSOL é o partido que defende a classe trabalhadora, que defende que as pessoas tenham uma condição melhor de vida. E aí você está sempre brigando num mundo de fake news, né? De que se o PSOL, o PT, se o partido de esquerda entrar, vai virar uma Venezuela, aquela coisa toda que o pessoal adora falar, né? E que a gente tem que estar sempre explicando, calma, vamos lá. A gente quer defender melhores condições de trabalho, a gente quer defender direitos, garantias de direitos. Né? A gente tem uma Constituição hoje tão... que é a Constituição Cidadã, né? A gente já falava isso lá em 88. Que traz muitos direitos, mas no campo das ideias, né? No campo prático, a gente é o que o pessoal luta. A gente quer que no campo prático isso venha a ser efetivado. E aí isso no interior acaba tendo essa dificuldade um pouco maior do que na Grande Vitória, mas que a gente está percebendo sim uma movimentação para conseguir brigar de frente com esse bolsonarismo, com essa extrema-direita. E aí o partido tem um desafio também para as próximas eleições, que é a questão da federação com a rede, né, que foi formada a nível nacional. Aparentemente, nesses mandatos que temos aí, não vai haver muito conflito, porque, enfim, os únicos mandatos aqui, que são da Camila como deputada estadual e do André como vereador, não tem ninguém da rede que seja colega deles, né? A rede teve sempre na mão do Aldifax, né, nos últimos anos, uma gestão muito centralizada nele, nos aliados dele, e aí acontece que ele termina abraçado com o bolsonarista Manato no segundo turno das eleições, né, tendo feito um primeiro turno de muitas críticas ao Casagrande, críticas à direita, digamos assim, né, usando todo esse discurso, se aproximando desse discurso bolsonarista. E aí ele sai do partido depois das eleições, né, que obviamente houve tensões internas, que a rede tem se posicionado nacionalmente em oposição ao bolsonarismo, embora tenha um perfil, tese, mais de centro-esquerda, né, do que o PSOL, que está mais à esquerda. Mas, assim, foi uma tensão forte, né? Foi uma saia justa, na verdade, que o Estado teve que enfrentar. E aí agora, com essa saída do Aldifax, segundo a direção da rede, ia ter uma certa depuração, ia procurar quase mais afins e tal. Enfim, é um processo que talvez seja mais lento, mas, assim... Nas eleições municipais, o partido vai ter que lidar com isso de novo. Sim, eu confesso que nos surpreendeu, assim. Talvez nos surpreendeu, posso estar sendo exagerada, assim. A mim, particularmente, foi uma surpresa, assim. Não imaginava essa guinada tão à direita do Aldifax. Realmente não... Quando aconteceu a federação e veio de cima para baixo, a gente precisou se adequar aqui, querendo ou não, né? Então, nós tivemos muitas reuniões lá antes do início do pleito e sentávamos sempre para discutir, porque tinham questões, né, de número de candidatos, eles tinham maioria, a gente tinha minoria por conta da organização na nacional. E era muita conversa, mas sempre muito amistoso, assim, o clima, sempre de uma forma bem respeitosa. E aí, assim... De repente, no segundo turno, ele vem e fala, não, eu sou Manato. Foi assim, uma surpresa para mim, particularmente. Eu acredito que boa parte do pessoal também se surpreendeu. A gente imaginou que ele ficaria mais, né, afastado, até para pensar nas opções para 2024, né? Não sei se ele vem para candidato ou não, enfim. Mas nas próximas eleições o partido vai ter que enfrentar isso, né? Vocês continuam dialogando, porque a rede vai lançar suas candidaturas e o pessoal as suas, né? Em tese, pode até favorecer, ajudando essa dificuldade que é ter legenda, né?
O que acontece, na verdade? A federação ela é obrigatória por 4 anos, né? Sim. Então, diferentemente do que eram as coligações, que só aconteciam para a eleição e depois, né, cada partido rumava o seu caminho, a federação, obrigatoriamente, a gente tem que levá-la até o final, que vai ser lá em 2024. Então, essa conversa vai acontecer de uma forma ou de outra, e tenho certeza, né, que vai continuar sendo de uma forma muito amistosa. A gente tem um bom relacionamento com o pessoal da rede, então a configuração agora muda um pouco, né? Os números a gente não tem ainda, mas os números vão ser diferentes, a gente vai estar um pouco mais paritário na quantidade de candidatos, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem amistosa, a gente vai conseguir chegar num denominador comum e sempre tentando construir. A gente sabe que a rede né, tem algumas diferenças ali bastante importantes em relação ao PSOL, mas também é um partido que tem uma construção histórica bastante interessante, né? A própria a Marina, né? Enfim. Anteriormente a rede estava maior que o PSOL no estado, né? Já que a votação de referência são os deputados e tal. Isso. E agora um pouco que o jogo virou, né? Porque o pessoal tem um deputado estadual, tem um vereador de Vitória, a rede tem vereadores na Serra, em outros municípios, né? Fica mais paritário. Então, tem uma nova configuração aí. Mas, assim, a rede vai ser obrigada a sair junto, né? Queira ou não queira. Pensando quem serão esses candidatos da rede, né? Vão ter que lidar. Mas como é que você vê a possibilidade do arco de alianças? Porque a rede também, enfim, vão ter que ser formadas novas alianças aí em relação às prefeituras, por exemplo, né? A própria prefeitura de Vitória. Até essa movimentação que você comenta, dessa depuração, a gente acha que vai ser benéfico, né? Porque quando acontece esse racha, né, que o Aldifas, eu tenho certeza que ele deve ter apoiadores dentro da própria rede, né, nessa questão aí do bolsonarismo. Quando acontece esse racha, a gente sabe que também acaba ficando mais confortável para o pessoal e as suas posições. Mas, muito embora seja uma federação, os partidos são partidos independentes e separados. Eles não opinam nas nossas candidaturas e nós não opinamos nas candidaturas deles. Então, eles têm a organização interna, nós temos a nossa. E aí a gente não tem como controlar isso, né? Quem são os candidatos da rede? Não sabemos e também não é da nossa alçada, né? Fica dentro da organização e construção interna deles e da mesma forma aqui para o pessoal. Mas a pretensão do pessoal de lançar candidaturas majoritárias, como é que você acha que o partido deve pensar essas possíveis alianças? Porque historicamente aqui tem sido alianças com os partidos, digamos, mais à esquerda, como o PSTU, o PCB, agora tem a UP, que são partidos que geralmente nem lançam candidatos, né, mas dão apoio, né, na militância e tal. Porém, isso, obviamente, para uma conquista de uma prefeitura, para muitos é insuficiente, precisaria ampliar. Essa é uma movimentação que alguns quadros do PSOL, né, a nível nacional, vem fazendo. Sim. O próprio Guilherme Boulos, né, que está negociando com o PT para que ele tenha apoio para ser prefeito de São Paulo, enfim. Como é que você vê essa questão das alianças aqui no estado? Essas movimentações, elas sempre ocorrem. Sempre ocorrem, né? A gente sabe que as eleições, elas nunca acabam, né? A gente termina um pleito e já começa a iniciar a movimentação para os próximos. Mas a gente sempre abre um leque de possibilidades, né? A gente abre vários cenários e tenta entender qual que é o cenário mais positivo para a construção da política do PSOL no estado. Então, hoje, eu não poderia te dizer com certeza vamos lançar uma candidatura majoritária ou não vamos. Porque realmente depende muito desses cenários, né? Muda muito rápido. O cenário muda muito rápido. A gente tinha um cenário posto no bolsonarismo. Hoje a gente tem um cenário que é um pouco mais confortável. Muito embora o bolsonarismo persista, né? Bolsonaro sai, mas o bolsonarismo segue muito atuante no estado. Mas, assim, são cenários que a gente vai colocando, vai analisando, tudo sempre dentro de uma construção da política do PSOL no Espírito Santo e não na construção de pessoas específicas, né? Mas você acha que deve abrir um diálogo com partidos como o PT, o PDT, PCdoB, PSB, digamos, a rede já por tabela, para as majoritárias, o pessoal apoiar, porque historicamente ele não tem, né?
se envolvido, né, Sim. diretamente, formalmente O nessas diálogo coligações. sempre acontece, o diálogo sempre acontece. E aí a gente sempre faz esse debate também dentro das nossas correntes, né? Que foi o que aconteceu, exemplo, do Glauber no ano passado, né? Se vinha como candidato ou não. Inclusive a minha corrente defendeu que ele deveria vir, mas né, dentro da votação interna ali do pessoal entendeu-se que era mais interessante que ele não viesse. E é dessa forma, a gente conversa na nossa militância, e aí a gente faz essas conversas também com outros partidos. Isso é o mais natural possível, mas é muito cedo para dizer ainda a movimentação que a gente vai efetivamente seguir. E em relação ao governo Casagrande, qual que é a posição hoje do partido em relação A gente tem esse novo total mandato? independência, né? A gente sempre colocou a nossa postura de apoiar Casagrande no segundo turno, porque a gente estava falando de um cenário inviável, né, pro capixaba, que era Manato, candidato extremamente bolsonarista, né, com fake news ainda sobre Covid, um show de horrores, infelizmente, mas que a gente percebia que a gente precisava direcionar a nossa militância e as nossas forças para eleger Lula e Casagrande. Mas nós jamais fizemos essa movimentação em troca de cargo, em troca de participação no governo Casagrande. Então a ideia sempre foi independência, total independência. Então eu posso dizer com certeza hoje para você que nós somos o único partido 100% independente do governo Casagrande. Não é um partido de oposição ao governo? Não. Porque o que acontece? Essa posição de independência e de que a gente não está tratando de um governo bolsonarista, em essência, como é o caso que seria o caso do Manato, nos dá a possibilidade de apoiar as causas e os projetos que a gente entende que são benéficos para a população e, da mesma forma, não votar a favor e fazer toda a oposição possível para os projetos e ações que são maléficas à população. Então, essa posição ela nos é confortável nesse sentido. Então, por não compor o governo, nós não somos obrigados a votar a favor do que a gente entende que não é benéfico para o capixaba. Então, dessa forma, nós não somos oposição, essencialmente. Nós podemos ser pontualmente. Da mesma forma, nós não somos situação. Nós ficamos independentes. Sim. No caso de Vitória, sim, o partido está na oposição ao Pasolini. Sim. Aí é uma situação bem diferenciada, né? O Pasolini, a gente entende que ele representa, sim, uma política bolsonarista, né? E continua representando. Infelizmente, a gente sabe que Vitória é uma cidade que conseguia ter uma autogerência há muitos anos, né? Funcionava muito bem em vários campos, mas que vem, assim, em derrocada mesmo na gestão Pasolini. Infelizmente, a gente teve ali uma forte oposição da Camila e da própria Carla. Agora segue, né, com o André lá nessa posição, porque é difícil. Realmente, Pasolini é complicado. A gente espera que seja o primeiro e o último mandato dele, porque a gente percebeu, sim, uma piora na condição de vida da população de Vitória. E assim, falando desse seu mandato, né, à frente do partido, o que você acha que são as prioridades para esse ano, para ser feito? A nossa prioridade é apoiar os nossos mandatos, né? A gente tem uma conversa e uma proximidade muito grande com os dois mandatos, né? Historicamente, como eu comentei contigo, né, a Camila foi estagiária de Brice, o André foi da minha corrente. Então, a gente tem uma proximidade. Até essa questão das correntes é muito interessante, porque, essencialmente, o pessoal é um só. Então, as correntes têm algum ponto ou outro que divergem sobre opinião, mas, essencialmente, nós somos um só e nós temos a mesma... Quem olha de fora não consegue perceber, né? Embora haja essas tensões internas, ou alianças. E, mesmo assim, dentro das tensões internas, a gente sempre tenta, de forma bastante madura, perceber o que é o melhor resultado, né? A gente não tenta construir pessoas, e sim construir políticas. E por isso o mandato esse ano que a PS vai seguir até o final, que a PS é a minha corrente, né? Ação Popular Socialista, no sentido de aglutinar ainda mais essa força,
os mandatos, a militância, e perpetuar essa força aí do PSOL esse ano, para poder abrir caminho para a construção em 2024, né? A gente quer ampliar a nossa atuação no Estado e fazer política voltada para as mulheres, né? Eu, como mulher, fico muito contente de ser uma representante feminina, né? São poucas mulheres que estão à frente dos partidos pelo Brasil, então, obviamente, a intenção realmente é fazer política voltada para as mulheres e os grupos minorizados. E você foi uma das candidatas, né, nas últimas eleições de 2022 a deputada federal. Isso. Se você falasse um pouco de como é que foi essa experiência, você pretende seguir, né, nessa empreitada, né, se formar como um quadro eleitoral também? Foram eleições muito duras, né, porque a gente ainda estava lutando contra Bolsonaro. Então, fazer política nas ruas não foi fácil, né? Eu cheguei a ser agredida na rua. Então, a gente sabe que também outros militantes nossos sofreram embates, chegaram a ser... O próprio Gilbertinho, que foi nosso candidato a Senado, sofreu nas redes sociais racismo e ameaça de morte. Então, foi realmente, assim, muito duro, muito duro. A gente ainda estava em pandemia, numa das fases mais complicadas. Então, você tá nas ruas, falar com a população, mostrar o rosto, num contexto assim, era muito difícil ainda. Mas foi uma questão bem interessante, assim, porque trouxe uma construção também para o nosso partido. A gente sabe que esse crescimento também se deveu a essa movimentação que a gente fez nas ruas, né? Essa movimentação que o partido, inclusive, abraçou para eleger Camila, né? Todas as correntes, toda a nossa militância, sem exceção, pediu o voto para Camila. E deu no que deu, né? A gente chegou nesse resultado que nos enche de orgulho. Mas para o futuro, a gente, como eu falei, são muitos cenários. A gente quer seguir sempre na construção de políticas e não de pessoas, né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga fortalecer ainda mais o PSOL e crescer ainda mais o PSOL dentro do Estado. Por isso, esse ano, inclusive, a gente começa a nossa campanha de filiação novamente. A gente quer que as pessoas venham para o PSOL para poder ajudar a gente a construir, porque nós somos o partido mais anti-Bolsonaro no país e a gente sabe que tem muito embate para fazer no governo Casagrande, tem muito embate para fazer no governo Lula, que muito embora tenham um alinhamento com vários temas, a gente sabe que também tem outros temas que a gente precisa, sim, se opor, precisa brigar, e é por isso que a gente faz essas campanhas de filiação, vem para o PSOL, porque a gente quer construir. É isso aí. Obrigado, Ania Lama, nova presidente do PSOL no Espírito Santo. Vou agradecer a sua presença, lembrar também quem chegou até aqui, né, está nos ouvindo, inscrever aí no canal do Século Diário no YouTube, ou se está ouvindo no podcast na sua plataforma favorita, seguir, que vai receber mais atualizações sobre a política, mas também sobre questões sociais, questões diversas que a gente tem abordado. Então, a gente se vê aí em breve. Obrigado, Ana. Sucesso aí nessa trajetória. Obrigada. E aí, tendo novidades também, pode trazer para a gente. Com certeza. Lembrando que também diariamente, né, quem acompanha sabe que o Século Diário tem notícias, análises e informações no www.seculodiario.com.br. Então é isso. Valeu, obrigada.